Esse retorno do hábito de filmar com o Super 8, eu acho uma coisa fantástica, saudável do ponto de vista de uma experimentação da linguagem para a juventude, poder exercer a sua juventude como cinematográfica, né? Como expressão da sua juventude. O Super 8 democratizou o ato de filmar, né? Porque, pô, um garoto que está saindo da faculdade, quer fazer um filme, aí tem que entrar numa comissão, não sei do que, tem que ter o certificado do cacete para arrumar um dinheiro. Para nós que somos veteranos aí no cinema, trabalhamos há mais de 30 anos, é uma dificuldade. Eu fico imaginando para o jovem que começa a fazer cinema agora. Então o Super 8 é um tapa na cara dessa instituição careta e retrógrada, que é a instituição que permite ou não permite o exercício do cinema brasileiro. Acho que seria interessante a gente falar, assim, antes do Super 8, o que acontece, né? O que veio antes dessa bitola. Então, lembrando assim que paralelo ao 35mm, né, desde o início do cinema, já há o desenvolvimento de bitolas alternativas, né, para suprir outras carências do mercado, outras necessidades. Essas bitolas não surgem do nada, né? Você tem lá desde o 8,5, passando pelo 16, o 8mm, até chegar no Super 8. É lançado no mercado em abril de 1965. Os jovens com a câmera, com o Super 8 na mão, furam esse iceberg babaca da impossibilidade de exercer a sua juventude como narrativa cinematográfica, como linguagem cinematográfica. Como é que faz foco? A regra é a seguinte: coloca o zoom no máximo, certo? No plano que tu vai focar. Aí tu pode usar, tu vê o foco, obviamente, que é uma câmera reflexo, mas tu pode usar o estignômetro. Tem aquela bolinha ali no meio, quando tu deixa uma linha reta ali naquela bolinha, que normalmente ela fica quebrada quando tá fora de foco, quando ela está em linha reta, está em foco, aquele plano. Fácil. Aqui o anel do zoom, está aqui o foco. Em Porto Alegre a gente tem o primeiro filme que é considerado uma produção, né, feita por aqui, é de 68, é o filme do Sérgio Silva, Sem Família, Sem Tradição e Sem Propriedade. Aí acho que caberia destacar o grupo de cinema Humberto Mauro, que começa no início de 1976, isso surge por iniciativa de um publicitário que tem à disposição um clube de cultura de Porto Alegre, na Ramiro Barcelos, e ele reúne algumas pessoas para discutir e debater cinema, né? Essas pessoas, os principais integrantes são a Rosângela Melete, a Jaqueline Valandro, o Sérgio Lerrer, Alberto Groisman e logo depois o Nelson Nadotti. O Nelson Nadotti era um estudante de jornalismo que gostava de quadrinhos, desenhava um pouco, gostava de história, lia bastante, gostava de música, etc. Mas o grande lance dele era quadrinhos. E ele ganhou da mãe dele, isso quando ele devia ter uns 16, 17 anos, uma câmera Super 8, né, de aniversário, se não me engano. E essa câmera Super 8 muda, muito simples, ele passou a imediatamente usar para fazer pequenos filmes. E nós criticávamos esses filmes muito, né? Pô, isso aí não dá para ver, etc. Mas a gente era super amigo do Nelson. E o Nelson então um dia nos convidou, a mim e o Hélio Alvarez, para fazer um filme junto com ele. Sex Beethoven é sobre dois jovens, sobre os dois adultos jovens que estão à volta com duas prostitutas. Então, num apartamento disputando quem é que sabe mais, quem é mais bacana. Os caras tiraram 1 minuto. De um momento importante do filme, de 20 minutos, tirou 1 minuto a 5% do filme, no momento importante do filme. Então a gente achou que aquilo ali era
Problema grave para um filme que a gente achava que estava concorrendo com bastante chance de ganhar. Então a gente se reuniu para o júri e disse o seguinte, olha, é o seguinte, na sessão pública ele vai passar com 1 minuto a menos, a gente gostaria muito que vocês assistissem o filme inteiro. Eles disseram sim, tudo bem, só que o censor, o senhor Bispo da Hora, estava lá Gramado. Esse foi lá para conferir realmente se estava sem aquele minuto, porque ele não ficou com o filme, podia roubar o filme de nós, estava conosco. E Super 8 é fácil, tu bota durex daqui e dali, tá de volta. Né? Não é como tu ter 50 cópias, é uma única cópia. Então a gente aceitou uma sessão secreta com o Jordan. Na hora tal, no lugar tal, a gente se reúne lá, eu levo o projetor e a gente mostra o filme para vocês. Foi o que a gente fez, sessão secreta. Particularmente no Rio Grande do Sul, o Festival de Gramado foi um evento importante, a gente não pode não deixar de colocar o Festival de Gramado como um elemento catalisador, assim, porque as pessoas, em determinada época, faziam os filmes para passar no Festival de Gramado, né? Acho que isso foi um impulso, porque passar lá era uma das únicas maneiras, como eu disse, de passar os filmes, né? Era o momento de você conhecer pessoas, trocar, enfim. Pensar que daqui a 10 anos o cinema brasileiro será esses jovens que estão fazendo Super 8 agora. Não tem a menor dúvida de que o cinema brasileiro, o que vai estar sendo filmado daqui a 10 anos, né? O que será considerado o cinema brasileiro mesmo, é quem está fazendo Super 8 agora, isso não tem a menor dúvida. Então seria muita burrice se esses festivais, que em princípio deveriam estar preocupados em pesquisar o que está se fazendo de novo na linguagem cinematográfica e na produção brasileira de filmes, se não tivesse um espaço para isso. Essa coladeira é melhor que a minha. A minha coladeira não tinha lente, por exemplo, a gente tinha que olhar no olho. Essa tua é sofisticadíssima. A minha não tinha mais nenhum, nem tem mais... Durex. Tu nem conta esse Durex aqui, cara? Não, eu monto com Durex normal mesmo. Pois é, mas Durex normal deixa sobra, né? Ele, Não, cortava. Não, como esse Durex era muito caro, a gente fazia a pré-montagem com Durex normal também, cortadinho nas pontas e tal, mas depois a montagem final, né, pro filme, para resistir ao projetor, tinha que ser essa Durex, porque essa Durex é mais resistente. Tu bota no projetor o filme montado com Durex. Com Durex normal, aquelas bem largas, elas são fininhas. Quer sair no... Tinha moviola, né? Mas a gente fazia muito na mão também, né? Marca o ponto, né? Marcava o ponto no dedo aqui. Marcava o ponto, tá, eu quero cortar nesse ponto aqui. Marcava o ponto no dedo, botava aqui. Filme, ele vem pra cá, tá certo. Corta. Um lado, passa para tape, né? Bota os 2 pedaços. E essa vontade do Giba de fazer cinema e o Nelson muito entusiasmado também, eles acabaram num projeto de megalomania total, que era fazer um longa em Super 8 sobre a década de 70, quer dizer, não só megalomaníaco em termos de duração do filme, como em termos temáticos. Pô, vamos fazer um filme sobre uma década, né? Eu fiz uma prestação lá e comprei uma câmera Super 8, uma câmera sonora, então, que eles não tinham, né? A câmera que eles trabalhavam era uma câmera que não podia gravar som ao vivo. E aí eu encontrei a câmera, mostrei pro Nelson e disse, tá, vamos fazer um filme com essa câmera. Tá, mas filme do quê? Como assim vamos fazer? O que quer dizer vamos fazer um filme? Você tem que ter uma ideia para fazer um filme. E aí a gente, não, mas vamos falar alguma coisa, que a gente tem algumas ideias e tal, que fecham, né? A gente achava que tinha opiniões semelhantes, e vamos conversar sobre isso. Eu sempre achei que o Glauber Rocha é um fascista. Esse tempo eu vi um filme dele, o Terra em Transe, numa dessas sessões daquele tal grupo Humberto Mauro, aí no Bristo. Mas o cara é muito louco. Uma mistura de marxismo e candomblé, bem cinema novo. Agora, depois que ele voltou pro Brasil, os caras tentar levar a sério tudo que ele disse. São os babacas. Quando o filme ficou pronto, Festival Gramado ganhou o prêmio, ganhando o prêmio, Clube de Cultura. Aquele lugar tinha 150 lugares, só que nunca dava menos, a coisa começou a funcionar e tal, nunca dava menos que 160, 170, 180, tinha dias que tinha 200 pessoas amontoadas e tal na sala. Então a gente ficou 4 semanas em cartaz, 4 dias por semana, entende? Só aí já deu o quê? Uns 5, 6 mil espectadores. E aí depois a gente fez a sessão em São Paulo, no Rio, em Florianópolis, no interior do estado a gente passou
um ano e meio, 2 anos talvez, fazendo sessão no interior do estado. O pessoal ligava, a gente marcava, montava um andaime com cadeiras, né? Botava 4 cadeiras aqui, 4 daquelas classes, né? 4 classes para fazer uma base, botava mais uma classe aqui, mais uma aqui. Então uma era para o projetor, outra para os amplificadores e embaixo era a base para a gente ficar sentado em cima. Então era uma coisa meio, se desse uma merda qualquer, caía tudo. Aquela foto é na Praia do Cal. O Deu Pra Ti foi a prova de que era possível e que deu certo. E daí você tem o Coisa na Roda, o Inverno, dessa geração, desse grupo principalmente. A diferença do Inverno é que, por exemplo, no Deu Pra Ti, tu tinha assim, uma equipe de 3. Era o Giba, o Nelson e eu. O Giba às vezes não podia, que na época ele era plantão de esportes da Rádio Gaúcha. Então às vezes estava de plantão, não podia ir filmar. Então ficava reduzido a eu e o Nelson. Então era o Nelson na câmera, eu com o gravador para fazer guia e para fazer luz. Né? A gente devia ter 1 ou 2 tripés de luz, senão segurava a luz na mão. Tá? Então era muito precário. No inverno não. No inverno a gente teve o Roberto Enquim com uma câmera igualzinha a essa aqui, uma Canon 1014, que era dele, né? Tendo uma concepção de fotografia, com a ajuda do Alex Sernambi, que está acreditado no filme como assistente de direção, ele e o Giba, né? Como assistente de direção, mas também mexendo muito na luz, ajudando o Roberto na luz. Tinha a produção, que era a Luciana e a Martinha. Então era bem uma estrutura, não digo profissional, porque ninguém estava ganhando um tostão ali, mas era uma divisão de funções mais específica, assim. Vai lá que tu é estranho. Os meus alfarrábios aqui, eu deixo de perceber assim, a produção em 88. Até 88 acaba. Tava meio monótono a coisa do fazer cinema no Rio Grande do Sul. Tava retomando, não tinha longa, não tinha curta, tinha poucos curtas, era dos mesmos que já vinham fazendo. De repente, se constatou que havia um monte de gente que estava surgindo, não sabia de onde, fazendo filme e dando-lhe pau no pessoal da velha geração e botando a cara. Quando a gente começou a fazer cinema, a gente se opôs também à geração que tinha antes de nós. Dizíamos assim, Teixeirinha é um desastre. E aí em 95 aparecem 3 Super 8 aqui em Porto Alegre, né, que é o filme do Fabiano de Souza, do Cristiano Zanetti e do Rafael Cirângelo. Coincide com o ano da retomada do cinema brasileiro, né? Então dá pra dizer que talvez o filme de retomada do cinema Super 8 nos anos 90 foi o filme debut do Rafael Cirângelo, em 1995, o Rastros do Verão, que eu fiz com o Fabiano de Souza, mas que daí é um filme que assim, ó, pô, daí tinha roteiro, tinha fotografia, tinha uma tentativa de uma estrutura mínima de cinema, né, cara? Volta forte em 95 com uma nova geração, um novo grupo e uma nova proposta estética, uma proposta, acho que está mais em que a linguagem cinematográfica, ou que as possibilidades narrativas do cinema propriamente dito, enquanto linguagem, são até mais importantes do que essa nossa preocupação de fazer uma espécie de crônica de nós mesmos, da nossa geração. Eles não estavam tão interessados assim em falar deles mesmos. Eles estavam interessados em, acho que estão até hoje, de certo modo, em utilizar o cinema para falar do mundo geral e não ficar preso só à sua, né, classe social, às suas preocupações, etc. Então, é naturalmente um grupo com mais propostas temáticas e que vai trabalhar mais a questão do gênero cinematográfico, né? Então, tu vai ter filmes tipicamente policiais, filmes que flertam com a estética trash, filmes que são europeus, mas que nitidamente estão baseados lá em novela e vaga, esse tipo de coisa, né? Que são diferentes, eu acho super saudável. E tu vê se desliga essa merda aí, porra! E aí em 97 teve esse filme que foi O Escuro, né? Aí com uma equipe, com uma intenção e com um roteiro, com planejamento
e com uma expectativa muito maior do que a de 96, né? Você não dá nada, que não sei o que você não vai pra lugar nenhum com o Super 8. Sempre tinha alguém pra dizer isso, porque agora tem câmera do não sei o que e tal. Talvez a geração do Gerbasi aí, quando olhasse pra gente fazendo em 96, 97, os caras pensassem assim, pô, não tem mais por que o cara tá fazendo Super 8. E a gente dizia, não, cara, você tá enganado, a gente vai fazer filme, a gente gosta de película, a gente gosta do barulhinho, a gente gosta do cheiro, a gente gosta de um monte de coisa que essas câmeras de vídeo aí não tem. Não tem barulho, não tem cheiro, não tem nada, é um lance, sabe, insípido, né? E é tudo muito fácil pra você fazer vídeo, muito fácil. Você aperta 2 botãozinhos, a coisa tá voltando. Talvez hoje a gente tenha uma vulgarização da imagem. Com certeza existe uma vulgarização da imagem, né? Como alternativa estética, eu acho que tá mais do que provado que no mundo todo tem um monte de gente usando Super 8. Em clipe, por exemplo. Clipe, uma montanha de gente usa Super 8. Né? Tem gente que está fazendo vídeo de surf com Super 8. Tem gente que está fazendo filmes experimentais no Super 8. O que acontece, eu acho, é que a tendência é que hoje tu faça a imagem em Super 8, telecina, vai para o computador e faz o som no computador e depois tem uma cópia final em DV ou DVD, ou aí tu faz um transfer para 35 ou para 16, etc. Se há 10 anos atrás já era uma história assim de muita força de vontade, agora então, puta, essa galera que tá fazendo agora, assim, eu só posso bater palma pros caras, assim, porque, realmente as pintas, assim, se puxaram, né, cara, não... Ação! Era filme, atenção, saudade. Queria agradecer a todos que me ajudou, a equipe, a minha mãe e meu pai que me proporcionaram financeiramente e apoiando sentimentalmente. É isso aí, valeu.